Olá, seja bem-vindo, bem-vinda novamente ao nosso estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Meu nome é Ciro, sou instrutor bíblico voluntário. Estou aqui disponível para tirar qualquer dúvida a respeito da Palavra de Deus, naquilo que estiver disponível ao nosso entendimento, na permissão do Senhor. Buscaremos as respostas e assim nos manteremos firmes nos princípios da verdadeira aprendizagem da Palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz a palavra do Senhor. O estudo de hoje é o estudo de número 15, a lei moral. Oremos. Santo Deus que estás nos céus, que aqui também se faz presente. Obrigado, Senhor meu Deus, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor Deus, pela vida, pelos livramentos, porque essa pessoa tirou um momento para estudar a palavra, Senhor meu Deus. Que a tua graça continue sobre essa pessoa que está a orar comigo, sobre ela e sobre toda a família. Dai-nos do teu entendimento, dai-nos da tua sabedoria, Rei do Universo. Eu imploro, sem nenhum mérito, mas esperando e confiante, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Rei do Universo. A lei moral. Os 10 mandamentos, escritos em 2 tábuas de pedra, pelo dedo de Deus, representam o caráter de Deus. Primeiros 4 mandamentos é de amor a Deus, sobre todas as coisas. Quando você pega Êxodo capítulo 20, verso 3 a 17, você vai achar os 10 mandamentos da lei de Deus. Mandamentos que nunca deixaram de existir. E quando você vai ver uma parte de amor a Deus e uma parte dos mandamentos é de amor ao próximo. É por isso que está escrito no Novo Testamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume todos os mandamentos. Uma parte de amor a Deus e uma parte de amor ao próximo. E muitos pegam esse verso e dizem que ali é o resumo da lei. Se você amar a Deus e se você amar o próximo, pronto. Você não precisa guardar o restante dos mandamentos. Esse resumo é uma forma de mostrar que dentro da lei de Deus há uma quantidade de amor, de mandamentos de amor a Deus, e uma quantidade de amor ao seu próximo. Quando você ama a Deus, você coloca a Deus acima de todas as coisas. Você não adora outros deuses, porque sabe que o Senhor diz que não quer que você adore outros deuses. Não adore imagens de esculturas. Não farás para ti mais esculturas. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os primeiros 4 mandamentos é de amor a Deus. O outro mandamento que entra como de amor a Deus é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esses 4 primeiros mandamentos é de amor a Deus. Se você ama a Deus, você vai querer guardá-los. Vejamos. Os últimos 6 mandamentos é de amor ao próximo, que é amar o próximo como a nós mesmos. A obediência à lei não salva, é o resultado da salvação. A natureza está regida por leis. O relacionamento do ser humano com seus semelhantes e com Deus é norteado pela lei moral, codificada nos 10 mandamentos. Sem leis, a vida seria nada menos que um caos. Apesar disso, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. Quais são os 10 mandamentos e quem é seu autor? O autor dos 10 mandamentos
é Moisés? Seria Pedro, Salomão ou Deus? Êxodo capítulo 20, verso 3 a 17 nos responde: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31, 18. Quem foi que escreveu os mandamentos, de acordo com a Bíblia Sagrada? O próprio Deus, em tábuas de pedra. Segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os 10 mandamentos? Mateus capítulo 22, verso 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, verso 36 ao 40. Segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os 10 mandamentos? Em 2 partes. A primeira parte é de amor a Deus e a segunda, amor ao próximo. Desses 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Marque V para verdadeiro e F para falso. Será que Jesus confirmou os mandamentos? Jesus alterou em parte ou Jesus acabou com os mandamentos? Vejamos Mateus 5, 17, 18 e também 19, 17 e João 15, 10. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19, 17. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. João 15, 10. Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Jesus confirmou, alterou ou alterou em parte ou aboliu? Vamos ver. Jesus confirmou? Verdadeiro. Jesus alterou em parte? Falso. Ele aboliu? Falso. Então, toda a lei, se você ama a Deus, guarde os seus mandamentos. Acaso Deus permitiu mudanças em sua palavra ou nos mandamentos? Há pessoas que dizem que nada, os mandamentos são coisas do passado. Isso é coisa do Velho Testamento, meu amigo. Você está vivendo do passado? Muitos indagam. Essas pessoas agem com atitudes demoníacas. Naquele momento que a pessoa diz que a lei de Deus passou, que não deve ser mais obedecido, que não se deve mais honrar a Deus, essa pessoa está sendo um instrumento do maligno, sendo um instrumento satânico para ela e para os outros. Por quê? Porque é Satanás que guerreia contra Cristo. Agora a pessoa se diz cristão, se diz evangélico e diz que a lei de Deus passou. Que testemunho essa pessoa está dando de Cristo? Está sendo boca de quem? Dos anjos caídos? Ou está testemunhando do Espírito Santo? Uma pessoa que diz que a lei de Deus passou, ela precisa analisar bem os seus conceitos. Porque se a lei de Deus tivesse passado, hoje o ser humano estaria
livre para pecar. Porque pecado é a transgressão da lei. Se não existe lei, não existe pecado. Vejamos na Bíblia. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus diz que não muda. Malaquias 3:6. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Apocalipse 22, 18 e 19. Note que aí há uma maldição. Na Bíblia Sagrada, tudo que é santo, que é tocado desonestamente, se torna em maldição. Existe o dízimo que pertence a Deus, nós iremos estudar mais para frente. Se você pega o dízimo para o seu gasto, aquele dinheiro se torna maldição em vez de se tornar uma bênção. Se Deus deu uma ordem e o ser humano a transgride, então aquilo se torna em maldição. Bem assim é a lei de Deus. Eu a todo que ouve a palavra da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo. A palavra de Deus é para ser seguida do jeito que está lá. Não é uma porção que o ser humano pode modificar o sabor, colocando seus próprios ingredientes. Não. É a norma de Deus. O ser humano disse, a lei de Deus passou, é coisa do Velho Testamento, não existe mais. Já outros dizem, não. Aí alguém pergunta, podemos matar? Não, claro que não. Matar? Somos representantes de Deus na terra, então não podemos matar. Podemos roubar? Que nada para roubar. Então, posso pelo menos pegar a mulher do meu próximo. Não, não pode. Isso é pecado, meu amigo. Que ideia é essa? Aí quando dizem assim, e o sábado? Vamos guardar o sábado? Faz parte da lei de Deus, é o quarto mandamento da lei de Deus. Ah, isso passou, isso faz parte do passado. Então, quando o ser humano diz isso, ele está levando a maldição para si. Apocalipse 22, 18 e 19 diz que se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos, pragas sobre ele. E todo aquele que ouve a palavra de Deus e não obedece, ele está honrando ao inimigo. Então a palavra de Deus não é para ser modificada. Aí diz, e se alguém tirar, olha só, isso não é mais válido. Esse mandamento deixou de existir. Aonde é que você tem a prova na Bíblia que esse mandamento deixou de existir? E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Acaso Deus permitiu mudanças em sua palavra ou nos mandamentos? Deus permitiu sim ou não? Não. O que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Romanos 3,31 diz, anulamos, pois, a lei pela fé? Não. De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7, 12. Anulamos a lei pela fé? Não. De maneira nenhuma. Antes a confirmamos a lei. A lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. O que, segundo a Bíblia, aconteceria no futuro com a lei de Deus? Verdadeiro ou falso? De acordo com a leitura de Daniel, capítulo 8, verso 12. Daniel 8, 12 e Daniel 7, 25. O exército lhe foi entregue com um sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará o santo do Altíssimo, os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7, 25. O que, segundo a Bíblia, aconteceria no futuro com a lei de Deus?
a verdade de Deus seria jogada por terra. Verdade. Os 10 mandamentos seriam alterados, mudariam os tempos e a lei. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Haveria uma igreja aqui na terra que mudaria a lei de Deus. Ou seja, não por autorização de Deus, e nem teria aprovação de maneira nenhuma da parte do Senhor do universo. Apenas mudariam as leis para se adaptarem de acordo com as suas fantasias, de acordo com os seus próprios pecados. Porém, não ficarão isentos das punições da parte de Deus, se não se arrependerem. Os homens teriam a permissão de Deus para mudar os seus mandamentos? Falso. De maneira alguma teve a permissão de Deus. A lei do catecismo, quando você vai pegar lá o catecismo, você não vê a lei de Deus. Você pega a Bíblia, Ave Maria, e você pega o catecismo da Igreja Católica e você vai comparar Êxodo 20, verso 3 a 17 com o catecismo. Você vai ver uma tremenda modificação para a perdição ali. E também não só na Igreja Católica, mas também nas igrejas evangélicas, muitos pentecostais e muitas outras religiões e seitas dizem que a lei de Deus passou, modificaram a lei, mas não tem aprovação do Senhor. É por isso que está escrito: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim, disse o Senhor Jesus. O que os homens fizeram com a verdade de Deus, verdadeiro ou falso? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, 25. O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Seguiram a verdade? Falso. Amaram a verdade? Falso. Mudaram a verdade em mentira. Não basta dizer, antes as pessoas pregavam assim: olha, você está ouvindo essa mensagem, Jesus Cristo está voltando, algo assim parecido, no rádio, na TV. Procura uma igreja mais próxima. Oh, meu amigo, hoje o inimigo tem trabalhado através de igrejas evangélicas, através também de seitas que falam no nome de Deus. Não basta falar no nome de Deus, cantar no nome de Deus, fazer maravilhas, curas extraordinárias, se não viver a verdade de Deus. Satanás hoje tem atuado em muitas religiões que falam no nome de Deus. Ele não se importa se as pessoas vão falar no nome de Deus, se vão cantar, se vão orar no nome de Deus. O que importa para ele é manter um povo enganado na mentira, vivendo uma meia-verdade, está com a Bíblia na mão. Mas do que adianta se não guarda os mandamentos do Senhor, se não vive de acordo com a vontade de Deus, se não tem os princípios de saúde em sua vida, se não tem uma mentalidade voltada para a preparação da volta de Cristo? Do que adianta falar no nome de Deus, cantar ou orar? Muitos vão se perder dentro das igrejas. Não vai precisar estar perdido numa balada da vida, nem muito menos usando drogas, nem bebidas alcoólicas. Não. Muitos vão se perder falando no nome de Deus, porque viveram uma fantasia, viveram uma meia-verdade. É triste saber que pessoas passam 30, 40 anos dizendo: saí do mundo, hoje sou um cristão, mas vai se perder do mesmo jeito daqueles que estão lá no mundo, que não tomaram uma decisão ao lado de Jesus. Porque vivem um assim diz o meu pastor, assim diz o meu padre, assim diz o meu líder religioso, o meu bispo, isso e aquilo. Precisamos viver o que a palavra de Deus diz e não o que um outro ser humano falou. Eu estou falando aqui com você nesse momento, nessa gravação, mas você precisa examinar na Bíblia para ver se de fato é verdade. O que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus?
Marcos capítulo 7, versos 6 a 9 e o 13 diz: Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes as vossas próprias tradições, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transgredistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. É a palavra de Deus, Marcos 7, versos 6 ao 9 e o verso 13. Porque muitos seguem hoje, em lugar dos mandamentos de Deus, seguem tradições, seguem mandamentos de homens, ou seguem a Bíblia, seguem tradições. O problema é que nesse mundo muitas pessoas percebem a necessidade e têm o desejo de ter a sua espiritualidade, mas sai muitas vezes à procura de preencher em qualquer lugar. Há um vazio no ser humano que só pode ser preenchido com Deus. E muitos, para preencher esse vazio, chegam até tais religiões que não pregam a Bíblia do jeito que a Bíblia ensina. E ali ficam iludidos. Há igrejas em todas as esquinas. Mas será que naquele lugar está pregando a verdade que ensina a palavra de Deus? Não basta dizer Senhor, Senhor, se não fizer a vontade do Senhor. Quando Cristo voltar, muitos vão dizer: Senhor, nós expulsávamos demônios em Teu nome. Nós profetizávamos em Teu nome. Nós fazíamos curas em Teu nome, Senhor. E Cristo vai olhar para eles e vai dizer: Afastai-vos, malditos, pois eu não vos conheço. Oh, como assim, Senhor? Me chamando de maldito, Deus? Eu fazia tudo aquilo em Teu nome. Não conheço vocês, não. Esses cristãos, aparentemente cristãos, que não eram cristãos, eram só evangélicos, eles viviam uma vida de meia-verdade. Para Deus, uma vida de meia-verdade é uma mentira completa. Ou segue a Deus por completo, ou não o segue. Muitos têm seguido mandamentos de homens em lugar dos mandamentos de Deus. O que é mais importante para Deus? Antes importa obedecer a Deus que aos homens. O que é mais importante para Deus? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Tito 1:14. Antes importa obedecer a quem? A Deus, que é aos homens. Devemos rejeitar os mandamentos e as tradições de homens que nos desviam da verdade. Um Deus que ama sabe o que é melhor para seus filhos. Siga o que o Senhor determinou. O problema, meu amigo, minha amiga, é que muitos têm procurado religiões para adaptarem aos seus costumes. Eu gosto muito de rock pesado. Vou procurar uma igreja que toca rock lá no púlpito. Eu sou chegar no forrozinho, viu? Um arrasta-pé é comigo. Então vou procurar uma igreja que segue um forrozinho, um ritmo de forró. E assim as pessoas vão se adaptando aos seus costumes, pensando que está agradando a Deus. Outros descobrem que a lei de Deus é para ser guardada. Eu descobri, a lei de Deus é para ser guardada. Eu ainda não sou um cristão. Aí de repente, quando pensa que não, a pessoa já se batizou. Já está fazendo parte de uma religião, mas infelizmente não é a religião que guarda os mandamentos de Deus. Então, para tranquilizar a sua mente,
acaba tomando decisão por qualquer uma das religiões que tem menos sacrifício. Eu não posso ser um adventista do sétimo dia, eu não posso guardar a lei de Deus, não posso guardar o sábado, porque como é que eu vou comer, como é que eu vou beber, como é que eu vou vestir os meus filhos, me sustentar? E a Bíblia Sagrada responde: o caminho do Senhor é um caminho estreito, e esforçai para entrar nele, né? Dois caminhos, um caminho largo e um caminho estreito. E a vida dos discípulos era um caminho largo ou um caminho estreito? Senhor, eu vou te seguir. Eu tenho as minhas embarcações, os discípulos poderiam dizer. Tenho a minha empresa de pescaria. Mas eles deixaram tudo para trás para seguir o Senhor. E não passaram fome. Deus sempre provê o alimento aos seus filhos. Deus cuida dos seus filhos, que entrega a sua vida a Ele. Então, meu amigo, se você se acha, minha amiga, se acha também numa luta nesse momento, pensando, eu preciso entregar minha vida ao Senhor, mas não sei o que é que vou fazer dela, saiba de uma coisa: Deus é seu Pai, Deus é nosso Pai. E assim como o Pai terreno quer dar o melhor para os seus filhos, imagine o divino, que é perfeito. Se nós, diz o texto bíblico, que somos maus, se um filho nos pedir um pão ou um ovo, a gente não vai dar um escorpião nem uma cobra para ele comer, sendo que nós somos maus por natureza. Imagine Deus, que é perfeito. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Faz um propósito com Deus e guardar todos os mandamentos da lei de Deus. Seja fiel. Não siga tradições de homens. A lei é um guia de conduta que nos protege de dor e sofrimento em nossas relações. A obediência demonstra intimidade com Cristo, pois só Ele pode mudar nosso caráter e nossas inclinações. Por seu Espírito, Ele nos capacita a obedecer e escreve os princípios da lei em nosso coração. Jeremias 31, 33. Recapitulação. Os 10 mandamentos estão divididos em duas partes. A função da lei é revelar o pecado. Jesus obedeceu e nunca mudou nenhum dos mandamentos. A profecia sobre as mudanças dos mandamentos está no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25. A verdade foi jogada por terra. A lei de Deus é pura, é santa, justa e boa. Os homens transformaram a verdade de Deus em quê? Em mentiras. Hoje, muitos seguem tradições e mandamentos de quem? De homens. Perdidos conduzindo outros perdidos. Compromisso de fé. Crê nos 10 mandamentos como norma vigente para todos os cristãos, sim ou não? Rejeita as tradições e imposições de homens afastados da verdade, sim ou não? É desejo seu seguir todos os mandamentos da lei de Deus, sim ou não? Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus tem um propósito para você. Seja um cristão 100%, entregue a sua vida a Ele e dependa unicamente dEle. Se deixe ser conduzido pelo Senhor. E a partir de hoje, se ainda não segue os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, siga-os. Peça a ajuda de Deus e você pode ter certeza que o Senhor vai te ajudar. O Senhor Deus, Ele não rejeita uma alma sincera que esteja disposta a obedecer-lhe e demonstrar amor para com Ele. Próximo estudo. Alguns cristãos guardam o sábado como o dia santo de culto e repouso. Outros guardam o domingo,
Há quem santifique a sexta-feira e outros dias da semana. A Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, é a autoridade máxima para responder à pergunta: que dia devemos observar como santo? Veremos as respostas no próximo estudo. Até a próxima, que o Senhor continue te abençoando grandiosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.